Bom dia a todos. Bom dia. Que a gente possa, nessa manhã gostosa, né, com esse clima menos suave, aproveitar bastante os momentos que temos aqui no mundo físico para melhorar as nossas atitudes e fazer o que acabamos de rogar ao nosso Pai na oração dominical, quando a gente pede a Deus, né, que olhe por nós, que amenize nossos sofrimentos, nossas dores. Então que a gente possa realmente direcionar a nossa atitude, os nossos pensamentos, para que a gente possa ser atendido na rogação que acabamos de fazer. Fizemos a Deus, fizemos a rogação, uma solicitação a Maria, nossa Mãe Maior. Então que a gente possa aproveitar esses momentos para poder receber, né, essa solicitação que todos nós acabamos de fazer, não é? A gente pediu ao Pai, essa oração dominical que nos foi ensinada por Jesus, ela vem nos trazer um momento adequado para que a gente possa, solicitando ao nosso Pai a paz que a gente deseja, a orientação que nós necessitamos, a gente possa realmente fazer juízo e a receber tudo isso. No estudo de hoje, me foi dado um tema livre, né? E a gente escolheu trazer para todos nós, em função do momento que está ocorrendo, em função da atualidade do mundo, que a gente olha ao nosso derredor e a gente vê tanta coisa acontecendo que nos agride o sentimento, nos agride a maneira de viver, quando a gente vê no mundo de maneira geral tanto sofrimento, tanta dor, tantas guerras provocadas pela incompreensão do ser humano, e a gente olha e vê a necessidade que a gente tem de entender a finalidade da vida. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso, nós não caímos aqui de paraquedas, nós estamos aqui e temos uma finalidade. E como nos foi trazido por Jesus, a finalidade da nossa existência é o crescimento, é a gente atingir a perfeição. Quando Ele nos diz que nós devemos nos preocupar, quando temos, né, como objetivo atingir o reino dos céus, o reino dos céus é o quê? É o crescimento de cada um de nós. É a gente ter a paz nos nossos procedimentos, em nossa existência. É a gente buscar o equilíbrio em nossas ações. Então, para que a gente consiga atingir esse objetivo maior, há necessidade de alguns procedimentos em nossa existência. E Jesus, ninguém melhor do que Jesus, para nos trazer essas orientações. E ele veio nos mostrar uma possibilidade de crescimento para cada um de nós, e que essa possibilidade, se não for recebida por nós, vai nos trazer sofrimento e dor. Porque a gente, não fazendo a escolha adequada em nossa vida, a gente acaba escolhendo aquilo que a nossa pequenez, a nossa inferioridade, a nossa ignorância ainda nos deixa fazer em nossas existências, trazendo para nós sofrimento e dor. Porque o sofrimento e a dor, eles acontecem conosco para que a gente possa acordar, para que a gente possa receber aquele incentivo de mudança. A gente só procura um médico quando nós estamos sentindo alguma coisa. Ninguém vai procurar um médico se não estiver necessitando de alguma correção no seu organismo físico. A gente vai ao médico e está sentindo dor aqui, está sentindo dor ali, está com esse problema aqui, esse problema ali. Então a gente vai ao médico para que ele, normalmente a gente exige do médico milagre, porque a gente passa a vida inteira agindo de maneira equivocada, provocando que o nosso organismo físico sofra algumas incorreções em função daquilo que a gente faz, em função da nossa alimentação, dos nossos procedimentos, e às vezes a gente chega no médico e quer que o médico faça aquele passe de mágica, né? Antigamente a gente falava abracadabra, hoje em dia eu não sei como se fala, mas aquele passe de mágica que a gente faz assim e quer que o médico nos cuide. Mas há necessidade que nós modifiquemos as nossas maneiras de agir, de pensar, para que o nosso organismo físico não adoeça.
Porque ele, adoecendo ao longo da nossa vida, ele vai trazer para nós sofrimento, vai trazer dor. E é isso que nenhum de nós quer. Todos nós queremos ter uma vida tranquila, suave, sem sofrimento, sem dor, do equilíbrio. E a gente olha para o mundo à volta da gente e não vê isso. Então existe alguma coisa equivocada no procedimento nosso, como seres humanos que somos. E Jesus veio nos trazer uma orientação. Ele nos disse que a porta de entrada para o reino dos céus é uma porta estreita. Significa que para nós adquirirmos o crescimento e termos em nós a paz, tantos de nós buscamos, há necessidade que a gente escolha o caminho através da porta estreita. Então a gente escolheu esse estudo da porta estreita para trazer para vocês, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 do Evangelho. Ele fala que muitos são os chamados e poucos escolhidos. E vem esse trecho falando sobre a porta estreita. Mas a gente vai ver que Kardec, quando chegou à doutrina espírita, e trouxe para nós esse livro maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata para nós os ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus. Então, nestas páginas maravilhosas que aqui estão, nos retratam passo a passo o que Jesus quis trazer para cada um de nós como orientação para crescimento, para que nós não sofrêssemos. Jesus, quando veio ao mundo, a pedido do nosso Pai, ele veio para diminuir o sofrimento da humanidade. Então, ele veio nos mostrar, através dos seus procedimentos diários, através das suas atitudes, através das suas colocações, ele veio trazer para nós qual se deveria ser a atitude que a humanidade precisava tomar para que o sofrimento não atingisse a nenhum de nós. Então, sofrer é escolha nossa. A dor é necessária quando algo em nós está fluindo de maneira equivocada, de maneira errada. Então, se nós estamos andando na rua e damos uma topada numa pedra, nós vamos sentir dor. Para quê? Alertando a gente que quando tiver uma pedra, a gente não pode dar uma topada nela, a gente não pode chutar a pedra, porque vai nos machucar e vai gerar uma dor. Então a dor, ela nos mostra que a nossa atitude não foi boa, que aquilo que a gente fez não foi bom para nós. Então todas as vezes que a gente sente uma dor, é porque ela está mostrando para a gente que o que a gente está fazendo, que o que está acontecendo conosco, não está sendo bom. Então a dor é uma coisa bendita, porque se nós não sentíssemos a dor, nós continuaríamos fazendo coisas que não precisaríamos estar fazendo. Por exemplo, se estivéssemos andando na rua e pisássemos num carro de vidro, cortando o pé profundamente e não sentíssemos dor, a gente continuaria com o pé cortado, sangrando, andando até a inanição do sangue saindo todinho e a gente perder a existência porque não sentiu que o pé estava cortado e o sangue estava saindo. Então a dor veio para avisar para a gente que quando a gente pisa em alguma coisa e nos machuca, ela mostra, você fez alguma coisa que não precisava ter feito. Alguma coisa aconteceu contigo que precisa ser corrigido. Então a dor serve para isso. Mas o sofrimento não. O sofrimento é diferente. O sofrimento ocorre porque nós tomamos decisões na nossa vida equivocadas. Fizemos coisas que não precisávamos fazer. E em razão daquilo que a gente fez de maneira equivocada, a gente passa a ter as consequências dos nossos atos. Então o sofrimento nos atinge. Por isso que Jesus nos mostrou o quê? O caminho que nós precisamos trilhar. E para que isso pudesse acontecer, e ser do nosso entendimento, Kardec, quando veio dentro da doutrina dos Espíritos, codificando a doutrina e trazendo para nós essas informações do Evangelho, ele foi lá no capítulo 16 do Evangelho e pegou um ensinamento de Jesus que está, vou ler para vocês, vou ver se eu acho a página aqui que ele tinha.
meio enrolado aqui, vocês não reparem não, tá? Capítulo 16, está aqui. Capítulo 16. Ele diz o seguinte no capítulo 16 do Evangelho: não se pode servir a Deus e a Mamon. Que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isto está em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Quem tiver a Bíblia em casa, pode ir lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 13, que vai ter essa passagem que nos foi trazida por Jesus. O que Jesus quis dizer com isso, trazendo para nós? Ele quis trazer a nossa atitude vai pautar a nossa existência. Se nós quisermos agir em nossas existências, nossa vida, utilizando os procedimentos vamos dizer, os procedimentos que trazem para nós sofrimento e dor, que são as dedicações que a gente faz, a curtição da vida, num termo bem vulgar que a gente fala, curtir a vida, significa aproveitar tudo que a vida nos traz de maneira descontrolada. Porque existem coisas que a gente pode fazer de uma maneira em que o prejuízo não nos chega. Mas nós, normalmente, quando somos mais jovens, tomamos atitudes na vida dizendo que estamos aproveitando a vida. E fazemos com que as atitudes que a gente toma tragam consequências para o restante da nossa existência. Porque muitas coisas que a gente faz prejudicam o nosso organismo físico, prejudicam os nossos relacionamentos pessoais, prejudicam a nossa existência como um todo. E a gente vem fazendo isso ao longo da nossa vida, quando a gente diz que está aproveitando a vida sem utilizar nesse aproveitamento as coisas de maneira regrada, de maneira regular. Então, servir a Mamon significa a gente dedicar a nossa existência a esses aproveitamentos indevidos que trazem para nós consequências muito graves, muito ruins, e essas consequências vão falar para a gente até o final da nossa vida. E muitas vezes tirando a nossa existência física até de maneira antecipada, por escolhermos a maneira errada de seguir aquilo que a gente tem como objetivo de vida. Então, nós temos que servir a Deus ou a Mamon. Servir a Deus significa nós pautarmos os nossos procedimentos nos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Porque Deus é Pai. Se Ele é Pai, Ele ama todos os seus filhos. Então Ele nos ama, todos de maneira igual. Ele não distingue um do outro. Porque o Pai, Ele procura primar pela existência daqueles que são os seus eventos, de maneira que eles tenham uma vida melhor possível. Então todo pai quer o bem do seu filho. Nenhum pai quer o mal do seu filho. Então quer que ele seja bem orientado, que ele tenha uma vida tranquila, que tenha uma vida equilibrada, que ele possua na sua existência aquilo que lhe é necessário para que ela se conduza de maneira adequada. Então todo pai quer o bem do seu filho. E Deus, que é perfeito, que é infinitamente bom, justo e misericordioso, Ele só pode querer o melhor para todos nós. Então, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, a gente precisa seguir aquilo que Ele deixou como ensinamento na nossa existência. Então, as leis divinas ou leis naturais, elas sempre estão para beneficiar a humanidade. Não existe uma lei divina que seja para prejudicar nenhum de nós. Todas as leis de Deus
são para trazer para nós benefícios, para nos fazer melhores a cada dia. Quando a gente escolhe o caminho equivocado, quando a gente, ao invés de escolher Deus, escolhe a Mamon, quer dizer, a representação da orgia, a representação do descaso, a representação do aproveitamento indevido, quando a gente escolhe isso, a nossa vida vai ficar ruim a partir daí, porque a gente está contrariando as leis divinas ou naturais. E para complementar, a gente vê que Jesus trouxe para nós uma orientação mais profunda ainda, que está no Evangelho, né? No Evangelho, no capítulo 7, que fala sobre sede perfeitos. A gente vai ler aqui para vocês o que foi que Jesus nos disse. Deixa eu ver aqui. Sede perfeitos, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Os publicanos, naquela época, eram considerados as pessoas de má vida. Então ele está querendo dizer que as pessoas que têm má vida também amam seus filhos. Embora ajam de maneira equivocada, os seus procedimentos não sejam bons para a maioria da sociedade, mas eles amam seus filhos, eles tratam seus filhos bem também. Embora muitas vezes equivocados, mas eles tratam com o amor que eles possuem por seus filhos. Então não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isto está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Se pegarmos a Bíblia, vamos ver que no capítulo 5, no versículo 44 e 46 a 48, está essa colocação de Jesus, pedindo para nós sermos perfeitos. Então a gente vê que coisa interessante. Ele nos mostra que nós devemos fazer uma escolha. Escolher a Deus ou a Mamon. Quer dizer, escolher as virtudes, as qualidades, ou escolher os defeitos. Porque Mamon representa, que é a característica dos defeitos que existem na humanidade de maneira geral. E mais à frente ele pede para a gente ser perfeito. Perfeito como o Pai Celestial. Nós sabemos que nós não vamos atingir a perfeição do Pai, porque o Pai é o nosso Criador. Se nós somos as suas criaturas, a gente vai ter uma perfeição relativa às criaturas, e não igual a Deus. Mas Jesus nos exortou a olhar para frente, a olhar dentro das nossas necessidades, para que a gente pudesse ter uma vida melhor. E mais à frente ele vem nos falar no capítulo 18 do Evangelho. Então a gente vê 16, 17 e 18 seguidos, uma orientação seguida da outra, uma complementando a outra. E no capítulo 18 ele vem falar: muitos os chamados e poucos escolhidos, mostrando que todos nós somos filhos de Deus e todos nós o Pai nos chama para o seu berço, para que todos nós atinjamos a perfeição e sejamos felizes. Então atingir o reino dos céus significa a gente ter o equilíbrio, a gente atingir a felicidade que nos cabe a cada um. Então ele pede, Jesus nos orienta para que a gente seja perfeito, né? Escolha quem vai querer, se é Deus, se é Mamon, seja perfeito, e nos fala que todos nós fomos chamados, mas escolhidos são poucos. Por que são poucos escolhidos? Aí ele vem nos trazendo para a porta estreita, nos mostrando que a necessidade, né, de que a gente valorize a vida é muito grande, e a gente prima muito pela inversão de valores. Nós ainda somos assim, em função da nossa imperfeição, a gente ainda olha para os valores da vida de maneira invertida. A gente tem dificuldade de fazer as coisas que são simples em nossa vida
que nos facilitam o caminhar, e a gente tem grande facilidade de fazer aquilo que nos traz prejuízo, que nos traz sofrimento e dor. Por quê? Em função da nossa imperfeição, a gente ainda gosta, ainda tem prazer de ver coisas que são denigrantes para nós também. Nós ainda temos prazer de ligar a televisão para ver luta corporal em que um soca o outro, né? Tem esse UFC, né? É UFC, né? Então existe o UFC na televisão. Eu não tenho nada contra quem gosta. Mas aquilo ali a gente está olhando um ser humano igual a nós, um irmão nosso, derrubando o outro com socos, pontapés, uma agressão estúpida, que nos remete aos círculos romanos do passado, onde a gente tinha prazer de ficar lá na plateia, olhando os leões com medo dos cristãos. A gente ia para a plateia e ficava aplaudindo, achando maravilhoso aquele espetáculo, dos leões devorando o nosso irmão na arena. A gente olhava para os gladiadores, tirando a vida do outro em lutas terríveis, e a gente aplaudia. Ainda éramos consultados no que deveria ser feito com aquele que perdeu a luta, e a gente ainda botava o dedo para baixo, mandando decapitar, mandando matar a criatura, tirar-lhe a vida física. Então a gente vê, nós ainda temos prazer de ver coisas que são grotescas, ainda grosseiras para cada um de nós. E a gente quer ir para o céu, né? Nós aprendemos nas religiões mais antigas, né, que existia o céu e existia o inferno. Então ninguém queria ir para o inferno porque não queria ficar naquele caldeirão se consumindo com fogo que não apagava nunca, um enxofre, né? E ninguém queria ir para lá. Mas todo mundo queria ir para o reino dos céus, onde a gente via nuvens, via harpas, frutas, e só prazer, só lazer. A gente ficava deitado no berço esplêndido sem fazer nada, só escutando música e comendo as guloseimas que eram nos apresentadas. Então essa visão muito infantil ainda da humanidade trazia para nós aquele desejo de estar lá, naquele local que era prazer e delícias, e fugir daquele outro que era um local ruim. E para isso, nos foi colocado no passado que era só a gente se arrepender. A gente se arrepender do que fez, né? Pedir a Jesus, que foi que se sacrificou, que foi para o madeiro para poder salvar a humanidade, o sangue dele salvou a humanidade, e a gente estaria salvo desde que se dirigisse a Jesus e pedisse perdão. Então é um momento infantil da humanidade, que a gente acredita em mágica, que as coisas modificam ao passo de mágica em função da nossa vontade. Mas a vida vem nos ensinar que as coisas não são bem assim. A gente vem, ao longo desse período todo, sendo instruído, recebendo orientação. Hoje em dia, nós temos muitas fontes de consulta. Nós temos como nos esclarecer, entender que a vida não é desse jeito. O céu e o inferno, dois extremos, em que Deus criou um ser dedicado ao mal, criou outro ser dedicado ao bem, fazendo com que a humanidade entendesse que o nosso Criador, ele é partidário, ele toma partido. Você vai ser ruim e vai viver no inferno. Aí botou o diabo lá junto com os seus servos. Aí você vai ser bonzinho e vai viver no céu. Ele criou os anjos e colocou lá no céu. Então ele foi partidário. Ele criou um ser que só faz o mal, e criou um outro que só faz o bem. E com isso, criou a humanidade para ficar no meio, sendo instigada por aquele que faz o mal e sendo recambiada naqueles que puderem por aqueles que fazem o bem. Deixou a gente no fogo cruzado. Nós estamos aqui numa situação, se a gente mexe para um lado vai para o inferno, mexe para o outro vai para o céu. Então a gente teve essa conotação bem infantil, bem ainda do nosso início de entendimento, porque era necessário. Para a criança, você tem que contar a historinha para a criança para que ela possa entender o que você quer passar para ela como conhecimento. Mas a gente vai crescendo, vai adquirindo conhecimento, vai tendo discernimento,
nós precisamos usar o nosso discernimento, a nossa razão. Nós somos seres racionais. Deus nos deu a razão para que a gente decidisse utilizando aquilo que a gente tem. Então houve um período, dentro da nossa infantilidade, que havia necessidade dos sonhos. Então a gente sonhava e vivia em função do sonho que tinha. Mas hoje em dia a gente está num momento que a gente tem que ser esclarecido. Há necessidade da gente entenda que o que a gente está passando hoje é fruto das nossas escolhas. Foram as escolhas equivocadas feitas no passado que remeteram a humanidade para o presente. Nós estamos passando numa fase da humanidade atual em que existe uma agressividade muito grande, existem grupos que têm prazer de tirar a vida, de decapitar o outro, de mostrar para todo mundo o que está fazendo. Existem grupos fazendo guerras em toda parte do mundo. A gente vê, olha para o globo terrestre e vai ver que existem guerras que a gente olha, mas por que está existindo guerra? Porque eu não concordo com a sua ideia, eu vou te mato. Porque eu não concordo com o que está acontecendo ali, eu destruo aquilo que está acontecendo. Mas não foi isso que Deus nos trouxe para nós, não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que a gente deve construir em cima daquilo que existe. A gente não destrói tudo para construir. A gente vai construindo em cima daquilo que a gente tem. A humanidade é construída em cima dos seus próprios princípios. Somos nós construindo o nosso próprio futuro. O que a gente faz hoje vai refletir na nossa vida lá na frente. É só a gente olhar para o mar. O mar devolve tudo que é colocado nele. Tudo que a gente joga no mar, ele vai e devolve. A vida da gente é assim. Nós recebemos da vida tudo aquilo que nós colocamos nela. Se a gente faz coisas boas, a gente recebe da vida as coisas boas que a gente fez. Se a gente faz coisas equivocadas, dentro dos nossos enganos, a gente recebe da vida essas coisas que nós fizemos de maneira equivocada. E são essas coisas que trazem para a gente o quê? A dor. Para nos mostrar que nós erramos. O sofrimento, em decorrência da gente não modificar. A gente sofre porque a gente não muda. A gente quer que os outros que estão ao nosso lado se modifiquem. Deixem de fazer o que estão fazendo, porque estão incomodando a gente. Então, fulano me incomoda, ele tem que parar de fazer isso. É assim que a gente pensa. Quando fulano me incomoda, por que fulano me incomoda? Essa deveria ser a pergunta. Por que eu estou sendo incomodado com a atitude daquele ser? O que está acontecendo comigo? Porque ele eu não posso mudar. Eu não posso mudar o meu vizinho. Eu mudar a ele, só ele mesmo pode fazer. Agora, eu mudar minhas atitudes, eu posso. E nessa mudança de atitude, de repente, eu vou também trazer uma mudança naquele que está me incomodando. Porque eu mudei, eu passei a entender o porquê que o outro está fazendo daquele jeito. Eu preciso entender isso. O que acontece na humanidade hoje em dia, se a gente olhar direitinho, é isso que está acontecendo. As brigas que existem, as disputas que existem, são porque nós queremos que o outro seja diferente. Então a gente vai e agride ao outro para que ele se modifique. Nós, como cristãos no passado, fizemos isso. Nós elegemos o Cristo como nosso Senhor, colocamos uma cruz no peito, nos intitulamos soldados do Cristo e fizemos a maior atrocidade que o mundo já viu até hoje dentro da nossa sociedade, impondo a todos aqueles que não aceitassem o cristianismo a destruição. Até hoje a consequência disso é grave, que a gente vê lá no Oriente o que existe de aspecto contra o cristianismo em função do que nós cristãos fizemos no passado. Destruímos, entrávamos nas famílias que não eram cristãs e matávamos todo mundo, simplesmente dizimávamos a família de maneira cruel. Isto
tudo dizendo sermos o quê? Os soldados do Cristo. Com a cruz do Cristo no peito, a espada e a lança na mão. Então a gente vê que quão equivocado nós somos na humanidade ainda, querendo impor aos outros o nosso pensamento, a nossa vontade. A gente não tem que impor a vontade nossa para ninguém. A gente não precisa fazer com que o outro se modifique a nossa vontade, mesmo porque a nossa vontade pode não ser a mais correta. O outro pode estar mais correto do que nós. Então o nosso pensamento precisa ser de tolerância. A gente precisa tolerar de maneira a fazer com que o outro se sinta bem na nossa presença, fazendo com que as nossas atitudes sejam coerentes, não modificando a ninguém, mas modificando a gente mesmo. E como é que a gente pode se modificar? Seguindo as orientações de Jesus. Olha que coisa. Por isso que ele nos traz a porta estreita. O que é a porta estreita? Ele nos disse que o seu fardo era leve, não é? E que ele traria para nós de uma maneira suave a sua vontade. Então, o que ele quis dizer com isso? É só a gente observar as leis divinas. É só observar as leis divinas. Quando a gente anda de acordo com a lei, dá um alívio para todos nós. É só a gente olhar para a sociedade. Quando a gente sai no trânsito e passa em velocidade superior a que esses indicadores, radares que existem na pista, então nós somos multados. E de maneira geral, a multa agora está muito pesada. Quem dirige sabe disso. Então, nós somos multados porque passamos com excesso de velocidade numa estrada, numa pista, numa rua, em que existia um limite e nós ultrapassamos esse limite. Então a gente vem sendo penalizado, a gente recebe uma multa. Né? Significa que se a gente andar dentro da lei, a gente não é multado. Se a gente obedecer às regras de trânsito, a gente não recebe multa. Mas nós somos desobedientes. Todos nós. Todos nós. Quem aqui não passa no sinal vermelho? Quem obedece quando vai atravessar a rua, como pedestre, a faixa do pedestre? Quem não joga papel no chão? É uma coisa terrível. A gente vê as criaturas jogando papel no chão. Aí tem agora uma época de chuva, que de vez em quando tem um local que alaga, que entope todos os ralos, porque a gente joga tudo que a gente tem na mão, que não está nos servindo, a gente joga no chão. E acha que o pobre do gari tem a obrigação de manter a rua limpa. Quer dizer, a obrigação dele é fazer o trabalho dele, mas a nossa é de jogar isso no chão. A nossa é de respeitar as leis que regem a sociedade. Todas as leis feitas para a sociedade, elas foram feitas para beneficiar a sociedade. Ela vai cercear aqueles que estão exagerando em alguma coisa. A gente faz isso, o ser humano faz isso. Nós fazemos leis para que a sociedade viva melhor. Nós, que somos cheios de milímetros, cheios de restrições, não conhecemos tudo, fazemos leis e dentro do nosso egoísmo, dentro de todos os defeitos que a gente tem, a gente faz leis para beneficiar a sociedade. Quiçá o nosso Pai, que criou as leis, só pode ter criado leis perfeitas para fazer o bem a toda a humanidade. E a gente não respeita as leis. A gente não cuida bem da nossa saúde. Não cuida. A gente come coisa que não deve comer. Dorme fora de horário. Eu estou falando da saúde física. Quando a gente retrata a saúde mental, é pior ainda. Porque a saúde mental, ela é a base da nossa existência. A nossa mente é que dirige toda a nossa vida. Tudo que a gente faz, primeiro a gente pensa. Aí deve, fulano fez aquilo sem pensar. Tudo que a gente pode fazer coisas no arrobo, no momento da transição de algum
de alguma passagem, mas a gente pensa. E quando a gente pensa, a gente cria. Existem em nossos pensamentos as criações que a gente projeta no mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, estamos encarnados hoje, mas nós somos todos espíritos. E por sermos espíritos, tudo que a gente pensa, a gente projeta uma imagem no mundo espiritual. Essa imagem, esse pensamento, ele se transforma em realidade para o mundo espiritual. E com isso, a gente recebe aqueles irmãos nossos que estão afins, que estão junto da gente. Porque nós só andamos com aqueles que nos agradam. Aqueles que não nos agradam, a gente se afasta. Isso é natural em todos nós. Eu vou ver um jogo de futebol na torcida do Flamengo se eu for flamenguista. Né? Se eu for fluminense, eu não vou entrar na torcida do Flamengo. Vou entrar na torcida do Fluminense. Se eu não gosto de futebol, eu não vou para o estádio de futebol ver futebol. Se eu gosto de beber, eu vou para o bar beber com quem gosta de beber. Nós somos assim. Então a gente faz as coisas de acordo com o grupo que a gente se aplica. E a nossa mente é a mesma coisa. E a gente não se dá cuidado com isso. Tudo que nós pensamos, nós projetamos no espaço. E essas criações que a gente faz, mentais, elas trazem para a gente consequências desastrosas ou boas. Se a gente pensa coisas boas, a gente recebe as coisas boas que a gente está pensando. Se a gente pensa coisas ruins, a gente recebe as coisas ruins que a gente está pensando. Então, às vezes, a gente fala assim, eu não fiz mal a ninguém, mas eu pensei. Eu pensei, eu projetei. Quando eu pensei e projetei, eu criei uma imagem. Quando eu criei essa imagem, eu recebi aqueles irmãos com os quais eu sintonizei. Quer ver um exemplo de sintonia bem simples? A gente hoje chega na televisão nossa, liga no canal, liga na Globo, por exemplo, e tem um repórter da Globo que está lá em Nova York, tem um repórter da Globo que está lá na Espanha, tem um repórter da Globo que está lá na Inglaterra, falando conosco, direto. A gente está vendo a reportagem daquele dia que está lá na Inglaterra, está lá na Espanha, e a gente está aqui. Mas como é que eu posso estar recebendo essa mensagem aqui no Brasil, nessa posição que eu estou, aqui em Sepetiba, e a entrevista está acontecendo lá na Inglaterra? É porque eu estou sintonizado naquela faixa de frequência que está trazendo aquela informação. Então eu fico ligado nas informações porque eu estou naquela frequência elevada. E assim são os nossos pensamentos. A gente vai sintonizar com os nossos amigos espirituais ou com os nossos desafetos, de acordo com aquilo que a gente quer. Então o nosso pensamento, ele molda a nossa vida. E é isso que Jesus está trazendo para a gente. Quando ele está trazendo, mostrando para a gente a porta que a gente necessita passar, a porta que a gente precisa escolher, é porque nós precisamos escolher as coisas boas, para que a nossa vida tenha coisas boas. Todas as vezes que a gente escolhe coisas que não devemos escolher, a gente recebe aquilo ali porque foi escolhendo isso. Não existe nada que aconteça com a gente que não tenha sido escolha nossa. Porque senão Deus não seria justo. A justiça divina está em atender a criatura através da própria criatura de acordo com as suas escolhas. Então nós escolhemos. Ah, mas minha vida está ruim, eu não queria vida ruim. Querer é uma coisa, escolher é outra. Eu não quero uma vida ruim, mas se eu faço porcaria, aí a minha vida vai ficar ruim. Eu quero uma vida equilibrada e suave, mas eu vivo preocupado em estar nas noitadas da vida, bebendo e fazendo tudo sem direito, e quero uma vida tranquila e suave. Eu não posso ter. Eu quero ter uma saúde perfeita. Fumo, bebo e jogo. Não posso ter uma saúde perfeita. Eu gostaria de não ter problema no estômago, mas como tudo que vejo pela frente, eu vou ter problema no estômago. Então, querer, as pessoas dizem que querer é poder, mas não é bem assim. Se eu quero, né, e eu me dedico àquilo, aí eu obtenho.
Mas se eu quero uma coisa e faço outra, eu não vou ter aquilo que eu quero. Eu quero comprar um carro novo, mas eu gasto meu dinheiro todo jogando, fazendo tudo que tem direito aí. Eu não vou comprar um carro novo nunca, porque meu dinheiro não vai dar. A vida da gente é de escolhas. A gente precisa escolher aquilo que é bom para nós. A gente volta a repetir, a nossa vida é um mar. Tudo que a gente coloca nela aparece para a gente. Então não é Deus que é responsável por aquilo que a gente está passando. E Deus não castiga ninguém. Ele é pai. Pai não castiga. Pai corrige. Pai orienta. A correção é necessária quando a gente se mantém teimoso naquilo que não está sendo bom para todos nós. Quando a gente tem um filho, que a gente fala para o filho: meu filho, não faça isso, porque você vai se machucar. Aí o filho olha para a gente, quando a gente vira, ele pode tentar a caixa. Filhinho, eu já te falei, isso daí não vai. Ó, isso é por causa disso, disso, disso. Explico para ele tudinho. Ele pega, espera a resposta, vai lá e faz. Ele vai se machucar. E eu vou precisar corrigir. Agora você não vai mais cair, vai ficar aqui, tum, porque você não está me obedecendo. É uma correção necessária. Porque se eu deixar ali, ele vai se machucar todo, vai ter um prejuízo maior. Então eu sou obrigado a tirá-lo dali e botar aqui, longe daquela posição, porque senão ele vai estragar aquilo tudo que a gente está querendo que ele tenha. Que é equilíbrio, paz, saúde. O nosso Pai é assim com a gente. Ele nos dá tudo que a gente precisa para crescer, para evoluir. Quando a gente faz a coisa errada, ele avisa, né? Vem o quê? Vem uma dorzinha, né? Vem um sofrimentozinho, para mostrar para você, ó, tá errado, não faz assim, muda a sua maneira de ser. Aí a gente continua insistindo. Aí tem uma hora que ele terceira a gente, tira a gente, ó, vou tirar você daí, porque senão você só vai fazer besteira. Você não tem que continuar aí agora. Então ele está castigando a gente? Não. Ele está nos livrando do mal maior. Ele está nos dando a condição da gente entender que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo bom. E a gente precisa perceber isso. Então as nossas escolhas vão sempre falar da nossa qualidade de vida. Se a gente tem uma qualidade ruim de vida, tenho certeza que foi escolha nossa. Quando isso aconteceu, nós não sabemos. Às vezes a gente age de maneira equivocada, achando que está agindo correto. Quer falar? Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp convocando as pessoas para fazer um impeachment para tirar a Dilma e tirar toda a equipe, porque a equipe estava destruindo o Brasil e estávamos nos transformando em escravinhos do Brasil. E perderíamos o Brasil e seríamos escravos. Despedidos da seguinte maneira: escravos nós já somos. Somos escravos da TV, somos escravos da internet, somos escravos de tudo que a gente está permitindo ser escravo. A gente não precisa ir para a rua para reclamar, para quebrar tudo, para dizer que a gente está insatisfeito. O povo tem o poder de ter escolhas. Quando você chega ao supermercado, você pega um feijão preto que está custando R$5, aquela marca que eu gosto, peraí, eu vou olhar do lado, tem um outro feijão preto, um outro feijão carioca, um outro tipo de feijão que está custando R$3, eu vou comprar os R$3 e vou deixar o de 5 na prateleira. Ou eles vão abaixar esse preço do de R$5, ou ele vai poder ser na prateleira. É uma forma de você forçar a baixar a inflação. Nós estamos fazendo a inflação subir, né? O medicamento, a gente faz isso com medicamento, a gente faz isso com roupa. Ah, porque a roupa X tem a marca X. É a mesma fabricante que fabrica uma camiseta comum, é a mesma que fabrica outra que pega uma etiqueta caríssima, coloca nas costas porque tem um nome. Você paga por isso. Você está ajudando a inflação subir. Você tem o livre-arbítrio, que não está sendo usado. O povo tem como pressionar, no caso, o governo, né?
para ver essa mudança e dizer assim, não, nós não queremos assim, nós queremos assim. Eu não preciso ir para a rua quebrar o patrimônio alheio. A luta, ela precisa ser nossa, individual, conosco mesmo. Cada um mudar os seus próprios procedimentos. Em vez de eu ir na padaria, pegar meu carro, a padaria ali na esquina, eu vou pegar meu carro e vou ali na esquina de carro. Não, eu vou caminhando, eu vou conversar com meu vizinho, eu vou economizar gasolina, não vou reclamar da gasolina. O povo reclama do preço da picanha e do preço da cerveja, mas ele não reclama do preço do feijão e do arroz. Olha só, a nossa companheira está dizendo que são as escolhas que a gente faz na vida. A gente não está nem se referindo muito à escolha física, né? Porque cada um tem o governo que necessita. Essa é a grande realidade. Se nós temos o governo do jeito que está, somos nós quem o escolhemos. Então a gente vai curtir a escolha que foi feita. E a gente precisa fazer a nossa parte. Como é que a gente faz a nossa parte? Fazendo as coisas boas, tomando as decisões adequadas ao nosso derredor. Então, a nossa mente precisa pensar em coisas boas. A gente precisa entender que todas as vezes que a gente pensa uma coisa ruim, que a gente entra no sistema e a gente é envolvido por um pensamento, é porque a gente está fazendo parte daquele pensamento. Então vamos modificar a nossa maneira de pensar, para que a nossa maneira de agir também se modifique. Nós temos fontes que nos trazem procedimentos que a gente precisa tomar em nossa existência. Vamos pegar o Evangelho, são os ensinamentos do Cristo. Se nós pegarmos o Sermão da Montanha, né, com todas as bem-aventuranças que o Cristo nos trouxe, e estudarmos isso, a gente vai mudar o procedimento da vida. A gente vai ser mais tolerante, vai ser mais amigo, vai ser mais igual, não é? E a gente precisa entender que aquele que está ao nosso lado, que às vezes é nosso vizinho, às vezes é nossa esposa, são nossos filhos, são indivíduos. Nós somos todos espíritos. Cada um de nós tem uma bagagem milenar, uma vivência de determinada maneira. E a gente precisa respeitar. Nós não precisamos seguir a orientação do outro, fazer a vontade do outro, mas a gente precisa respeitar o que o outro pensa e o que o outro faz. Respeitar não significa ser conivente. Respeitar não significa fazer a mesma coisa. Significa que a gente precisa entender que o outro é daquele jeito. E que eu não concordo com aquilo, vou fazer diferente. Então a gente precisa pensar coisas boas. Porque o pensamento é que dirige todas as atitudes da nossa vida. Se a gente não pensar coisas boas, a gente não vai fazer coisas boas. Se a gente pensar coisas ruins, nós vamos ter a sintonia. Quando a gente falou da televisão, da informação que chega lá de longe para nós, como se estivesse aqui junto da gente, é assim que acontece nas influências espirituais à nossa volta. Pois espíritos nos influenciam muitas vezes de longe da gente. Eles não estão nem do nosso lado, mas o nosso pensamento vai buscar aquele pensamento onde ele está. E eles passam a nos influenciar, fazendo com que nossas atitudes muitas vezes desmereçam aquele momento. Então vamos utilizar a nossa razão, vamos utilizar o nosso conhecimento, vamos utilizar o amor, botar o amor como base dos nossos procedimentos. Vamos usar Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Só quem tem como modelo para a existência Jesus é que pode caminhar para frente. A gente não pode fazer como fizemos no passado, como a gente utilizou das cruzadas para impor aos outros a vontade que eles não tinham. Ninguém era obrigado a seguir o Cristo lá no Oriente, né? Lá nas pairagens onde eles andaram. Mas eles obrigavam as pessoas a seguir o cristianismo. Quem não seguia, eles matavam, destruíam. Não justifica a gente distribuir o amor por guerra. Não justifica essas guerras que estão aí no mundo, eclodindo em vários pontos, em que as pessoas querem impor suas vontades através da força. Todo mundo se acha com razão. Todo mundo acha que deve ser feito daquele jeito que está pensando. Então a gente cria um horror na nossa existência em função da destruição que a gente promove, impondo as nossas vontades. E a gente faz isso dentro do lar da gente. A gente faz com os filhos, faz com a esposa.
Faz com Só as que isso pessoas... veio antes de Cristo. Pois é. O Antigo Testamento está repleto de exemplos dessa violência gratuita que Moisés mandava. Deus mandava Moisés a matar, destruir outro povo, porque não tinha a mesma fé dele. É um entendimento do Deus que tinha, ele, naquela época, o Deus que os povos entendiam, cada povo tinha o seu próprio Deus, a sua maneira. O Deus defendia seu povo e Deus é diferente do meu. ia à frente dos exércitos para poder dizimar o outro, porque o seu Deus era mais forte. Mas a gente não tem essa visão de Deus. Jesus nos trouxe uma visão de Deus Pai, e não daquele Deus que tinha partido, que dividia os povos. O Deus é um Deus único de todos os povos. Ele quer o bem de todos nós. Então, independente de religião, independente de cor, independente de credo, independente de tudo, é o ser humano sendo tratado como filho. Então, nós precisamos tratar o nosso irmão como filho de Deus igual a gente. O que Deus quer para ele? É o mesmo que quer para mim. Então eu não tenho que ser melhor, eu não tenho que fazer as coisas da minha vontade. Eu preciso respeitar a vontade do meu irmão, porque ele está naquele momento dentro de um patamar evolutivo que ele entende daquele jeito. Eu entendo diferente, então eu vou procurar fazer com que o meu entendimento do nosso irmão seja um entendimento de irmão e não de inimigo. Porque quando a gente tem o entendimento que o outro está contra nós, a gente passa a ser nosso inimigo. E a gente passa a ser o quê? Aquele agressor. A gente não tem que agredir ali. A gente tem que fazer o bem sempre que estiver disponível na nossa mão. O Evangelho de Cristo é todo baseado no amor. Vamos utilizar... Até hoje não acreditou. Vamos utilizar Jesus. O Velho Testamento tinha muita guerra, muita desavença, porque foi a história do povo hebreu. É uma história de um povo que a gente tem que respeitar. Porque eles fizeram a história do seu povo. A gente precisa respeitar isso. Mas não precisa seguir a orientação de Moisés. A gente tem que seguir a orientação de Jesus. Moisés foi necessário naquela época para um povo rude, é um povo que necessitava de correções abruptas, é um povo ignorante, um povo que veio da escravidão. Então Moisés precisava ter leis adequadas para aquele povo naquele momento. Mas Jesus veio trazer para nós aquilo que Moisés é necessário. Então a gente tem que seguir Jesus, independente da religião de qualquer um de nós. Não interessa aqui se nós somos espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, não interessa isso, é Jesus. Jesus. Porque a gente precisa respeitar a crença do nosso irmão. A gente precisa respeitar o ponto de vista do nosso irmão. Respeitar, não é seguir. A gente precisa ter, dentro de cada um de nós, a convicção daquilo que a gente está fazendo. Mas respeitar o outro com a sua maneira de viver. Se não existe respeito, a gente cria guerra. Se a gente não escolher as coisas adequadas, a gente entra no sofrimento, aqui na dor. Vamos fazer o que Jesus pediu para nós fazermos. Vamos escolher a porta adequada para a nossa existência. É a porta eliminando os vícios, eliminando as torpezas, buscando eliminar. Ninguém vai sair daqui hoje, passar pela porta e falar: hoje eu não faço mais isso, hoje eu não faço mais aquilo. Porque não é bem assim. A gente precisa ver o que a gente está fazendo de maneira inadequada e corrigir. Ninguém muda de um dia para o outro. Só o tempo traz a solução de todos os problemas. É o tempo que traz. E a gente precisa fazer com que esse tempo caminhe. E ele só vai caminhar quando a gente buscar as mudanças de coração. Aquilo que tem dentro da gente. Vamos fazer o bem independente de raça e de cor, de credo, de escolha, não interessa. Eu vou fazer o bem. Mas fulano ali bebe, toda vez que ele bebe, ele vem me pedir socorro. Socorre. Socorre. Quem está bebendo é ele, não é você. Ele precisa do seu socorro. Vai lá e socorre. Não vou socorrer mais não, porque ele continua bebendo. Isso é problema dele com Deus, não é seu. O seu é de socorrer, você é irmão dele. Ele está precisando de socorro, vai lá e socorre. Foi isso que Jesus pediu a Pedro para fazer. Pedro, vá lá naquela família e ajude-os.
Aí o Pedro chegou lá. Quando ele foi entrar na casa, meu Deus, era palavrão para todo lado, era troqueiro para um lado, era a mulher que fazia. Ele olhou aquela confusão, saiu apavorado. Chegou lá para Jesus e falou: mestre, aquela família lá, o marido é isso, fala palavrão, a filha não sei o que, a mulher não sei o que. Aí Jesus falou: Pedro, eu te pedi para ajudar a família. A maneira que eles agem, o jeito que eles são, eu sei, muito bem. Eu só pedi a você para ajudar, Pedro. É assim que a gente deve agir, fazendo a vontade de Jesus, fazendo a vontade do Pai. A gente está aqui para ajudar, não é para corrigir o outro. Quem tem que se corrigir é o próprio. A gente ajuda dentro daquilo que a gente pode ajudar. A correção pertence ao próprio indivíduo. Eu vou me corrigir desde o momento que eu queira me corrigir. Senão eu vou continuar sofrendo. A dor vai me atingir. O sofrimento vai fazer parte da minha vida. Porque eu não quis me modificar. Mas aquele que ajuda tem que ajudar independente de quem esteja ao seu lado. Não interessa. Não interessa o que o outro está fazendo, eu vou ajudar. Vou dar a ajuda que está ao meu alcance. Agora, a modificação pertence a ele, não pertence a mim. Essa é a orientação que a gente tem de Jesus. Foi essa a orientação que ele deu. Podemos não gostar, podemos não concordar pela nossa inferioridade, pelo nosso entendimento. A gente não concorda. A gente não gosta disso. Mas a orientação de Jesus é essa. E ele é o nosso guia e modelo. Nós temos que pensar. Muita paz, obrigado pela atenção.